Olá, olá e olá, líder! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e hoje nós vamos falar de um tema que mexe muito ainda com as pessoas relacionado à vestimenta. Então você, líder, que ainda tem alguma dúvida em relação a isso, acredite, isso é um tema fundamental tanto para você quanto para os seus liderados. É sobre isso que será o episódio de hoje, tá bom? Dito isso, vamos lá. E como sempre, né, eu já falei para vocês, eu estou muito bem equipado aqui, tecnológico, então eu tô com minhas anotações aqui, caso eu esteja olhando para baixo, você já sabe, eu estou olhando aqui nas minhas anotações, tanto na minha caderneta, no meu caderno, quanto no meu celular. Então, falando de vestimenta e liderança, isso ainda faz diferença para as pessoas? Vestimenta? Nossa, Júlio, mas isso é um olhar meio preconceituoso, não é? Você está elitizando algumas coisas. Calma, a gente vai chegar lá. Entenda que para você se conectar com as pessoas, tanto os seus liderados, quanto os seus clientes, quanto os seus gestores, ou se você está buscando um crescimento na carreira, é inevitável. Você pode não gostar, você pode olhar torto para isso, mas a vestimenta ainda faz diferença. Gostando ou não, quando você olha alguém pela primeira vez, minha mãe sempre me disse que os nossos dentes são o nosso cartão de visita. Então, sempre escove os dentes, eu ouvi isso desde criança. E assim mantenho até hoje. Mas, além do nosso sorriso, além dos nossos dentes bem cuidados, a nossa vestimenta vai falar por nós. Não adianta. Não importa o lugar que você esteja, existe um tipo de vestimenta que é adequado para aquele local, que vai demonstrar, inclusive, sendo real ou não, se você tem autoridade, qual que é o seu cargo, o que você faz, acaba denunciando. Então, a vestimenta para a liderança ainda é algo muito importante. Não só para a liderança, para todo profissional. Mas você, líder, que quer se destacar, olha, vou dizer para você investir em vestimenta. Não precisa ser nada super caro no início da sua carreira, mas aos poucos você vai evoluindo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente e contar para você até como foi para mim passar, inclusive, a vestir roupas sociais. Mas calma lá que a gente vai chegar nesse momento, tá? Então, eu acabei de falar para você da importância e do impacto que isso tem. Quando você vê um líder dentro de uma empresa, vamos pegar o exemplo corporativo. Se ele estiver de regata, ele não passa a mesma confiança que se ele estivesse de terno. É inegável. Ah, Júlio, mas terno já é demais. Sim, mas vamos comparar ele usando pelo menos uma roupa social. E não estou dizendo nem de usar gravata, estou falando apenas de uma camisa social, uma calça social, um cinto e um sapato. Isso é o básico do básico dentro de um escritório. A liderança vai se destacar em relação à vestimenta também. Então, dependendo do tipo de liderança, talvez uma gravata, não necessariamente, mas você pode usar uma gravata. Vai sim usar o complemento, que é o terno ou o colete, vai depender muito da situação. Mas dentro do mundo corporativo, a roupa social, ela mostra um pouco de quem você é. Ah, Júlio, mas eu já vi muitas pessoas que não usam social. Grandes pessoas do mundo digital, por exemplo, que trabalham em empresas e são CEOs e não usam social. E aí, geralmente, as pessoas usam muito o nome do Thiago Nigro para isso, né? Ah, mas o Thiago Nigro, ele trabalha de moletom. Tá bom, mas ele é o dono da empresa, né? Você é o Thiago Nigro? Eu não sou o Thiago Nigro. Então, entenda que mesmo o Thiago Nigro, que as pessoas usam muito como exemplo, no início de sua carreira, ele usava roupa social. Por muito tempo, usou, depois de já famoso e conceituado no mundo das finanças, ele passou a utilizar moletom preto. Recentemente, teve uma mudança na vida dele, ele continua usando moletom, mas ele usa agora o moletom mais claro.
E, em certas ocasiões, ele usa sim roupa social. Mas entenda que tudo depende do local que você está, da onde você está inserido. Um técnico que é um líder de uma equipe, não faz sentido ele usar social dentro do momento de treino do time. Em grandes jogos, talvez faça. Mas na hora de treinar a equipe, uma roupa mais confortável vai ser favorável para ele. Mas mesmo isso também vai depender da imagem que aquele líder quer passar. Certo? Dito isso, quando você vai entrar numa empresa, quando eu falo que depende, não é subjetivo, tá? Não é. Entenda que existem empresas e locais de trabalho que têm os seus próprios códigos de vestimenta. Então, se você vai trabalhar em um escritório, a roupa social faz sentido. Se você vai trabalhar na área de esportes, a roupa social já não casa tão bem, principalmente no dia a dia de treino. Se você trabalha, por exemplo, na Chili Beans, entenda a Chili Beans como uma loja descolada, como costumam dizer, porque ali as pessoas têm um tipo de vestimenta diferente. Os penteados mais estilizados, os óculos que a Chili Beans vendem transmitem isso. Você ser autêntico, você ser diferente, você ter a sua marca própria, uma autenticidade. Então, obviamente, ali vai ter uma permissão maior. Assim como se você for num cabeleireiro, dificilmente você vai ver um cabeleireiro de social. Assim como se você for num McDonald's, num Burger King, num fast food da vida, você vai ver todo mundo uniformizado. Então, para cada ambiente, existe um tipo de vestimenta. Esses códigos nós sabemos, a gente pode não gostar, mas a gente sabe que existem. E faz diferença. As roupas transmitem informação, autoridade, confiança. Por que você acha que os médicos, quando eles atendem, eles geralmente estão de social, e mesmo quando não estão, eles têm um jaleco por cima? E que cor que é o jaleco? É branco. Imagina você ser atendido por um médico usando um jaleco vermelho. Qual a sensação que você ia ter? Até as cores precisam fazer sentido. Então entenda que vestimenta é algo que faz sentido para a nossa carreira. E falando da liderança, isso acaba casando perfeitamente com o que você quer passar para os outros. É seriedade que você quer passar? É conexão que você quer passar? Então entenda que a sua vestimenta não pode ser desleixada. Você precisa cuidar disso. Claro, você está bem asseado, como sempre disse minha mãe. E diz até hoje, obviamente. Você não precisa estar super chique, mas no mínimo asseado, ou seja, limpo. E vestido de forma alinhada. E quando eu digo forma alinhada, retorno, não é chique, mas o simples bem feito. Você vai começar a se vestir de roupa social? Usa o básico do básico. Não precisa de colete, não precisa de terno, não precisa de gravata, mas uma camisa social, uma calça social, se possível, ou uma calça jeans bem ajustada ao seu corpo e um sapato. Pronto. Você já está dentro de um modelo, digamos assim, de escritório. E, de novo, vai depender muito de onde você vai atuar. Então, é interessante que você observe isso para que você também não fique preso a um tipo único de vestimenta. Certo? Bem, dito isso, vamos falar de autenticidade versus expectativas. Um líder precisa entender que ele pode ser ele mesmo ao se vestir, mas ele tem que entender um pouco de quais são as expectativas do local. E aqui eu vou trazer um pouco da minha experiência quando eu comecei a usar social, isso em 1900 e bolinha. Quando eu me tornei líder pela primeira vez, de maneira formal, eu sempre usei calças largas,
camisetas de banda e de skate. Porque isso é um passado meu, eu andava de skate. Então eu gostava dessas roupas mais largas. Aqui em São Paulo eu visitava muito a famosa Galeria do Rock. E lá eu comprava as minhas roupas no fim de ano. E eu adorava, era muito bom. E antes de eu me tornar líder, eu trabalhava na parte operacional. E eu podia usar essas roupas que não tinha nenhum problema. Quando eu fui para a liderança, ninguém me proibiu de usar essas mesmas roupas que eu usava antes. Mas eu recebi um feedback em relação a isso. Certa vez, um rapaz, que eu vou chamá-lo de Tiago, esse não é o nome dele, é um nome fictício, mas só para a gente identificá-lo. Tiago era um supervisor assim como eu, nessa empresa que trabalhávamos, e ele ia todos os dias de social. Nesse período em que eu tinha acabado de me tornar supervisor. Eu não usava roupa social. Certa vez, numa quarta-feira, era quarta ou quinta-feira, Tiago estava andando pelos corredores e o nosso gerente o viu e chamou a atenção. Falou, poxa, Tiago, por que você não está de social? O que aconteceu? Na empresa tinha o Casual Day, que é a sexta-feira. Na sexta-feira a pessoa podia ir um pouco mais confortável, digamos assim. Não precisava ir necessariamente social. E Tiago foi chamar a atenção, ele deu a justificativa dele, mas não foi nada de grave, só precisava manter o estilo que ele tinha colocado até então. Mas na sexta-feira ele poderia ir daquela maneira que não tinha nenhum problema. O meu gestor direto veio conversar comigo sobre isso. E falou, Júlio, me contou essa situação. E eu falei, tá, mas o que isso tem relação comigo? Ele, você já percebeu que o gerente nunca nem falou com você? Ele nunca nem te parou? Você vindo com as roupas que você vem? É porque ele nem sabe que você é um supervisor. Ele nem desconfia que você é líder de uma equipe. Pela sua vestimenta, dá a entender que você é um dos operadores. E não tem problema. Só que você tem o cargo de liderança. Ele não se limita à vestimenta. Mas entenda que para que você consiga comunicar isso até para quem não é da sua equipe, para os seus gerentes, para demonstrar autoridade, para que as pessoas te reconheçam de longe, mesmo que não saibam qual é o seu trabalho, mas saibam, ali está um supervisor, ali tem um líder, você precisa mudar sua vestimenta. E para mim foi um golpe isso, que eu falei, nossa, na época eu não gostei não. Isso eu tô falando de quase 20 anos atrás, gente. Para mim foi um golpe, porque eu pensei, nossa, e o meu trabalho... Muito imaturo ainda, estava começando a liderança. Nossa, e o meu trabalho não conta, o que eu faço... E era um Júlio que estava começando, logo não tinha tanto trabalho assim para mostrar também, né? Mas fiquei preocupado, porque... Falei, tá, mas eu não tenho muito dinheiro, como é que eu vou fazer para comprar roupa social? Então, eu comecei do básico do básico. Um sapato que eu ganhei, porque eu não tinha dinheiro para comprar um sapato. Uma calça social, filha única, então eu usava ela dia sim e outro também. E 2 camisas sociais brancas. O primeiro dia que eu fui trabalhar de social, eu tinha vergonha. Olha só, eu estava bem vestido, não estava mal vestido. Assim, a roupa, olhando hoje, lembrando de como estava, eu não estava muito alinhado, mas eu estava de social. Mas eu tinha vergonha. E eu cheguei, eu lembro, com um... E estava quente, estava calor na época. Eu cheguei com um casaco, porque eu tava com vergonha da minha equipe. Olha que doido. Eu tava com vergonha que a minha equipe me visse de social, porque eles nunca me viram de social. Então eu cheguei de mansinho, fiquei quietinho na minha mesa. A minha equipe estava na minha frente e eu com o casaco. E a mesa escondia a minha calça, meu sapato, mas não adianta. Uma hora eu ia ter que tirar aquela jaqueta, aquela blusa. E uma hora eu ia ter que levantar. E eu sabia qual seria a reação da minha equipe. E realmente eles acabaram fazendo algumas brincadeiras, mas nada ofensivo, pelo contrário. Era me parabenizando pelo uso da roupa social, que falaram que ficou bem, que fazia sentido. Me deram algumas dicas, porque como eu disse, eu não estava super bem alinhado, só estava começando a usar social. Então veja, hoje, para certas ocasiões, eu já tenho as minhas roupas separadas, eu aprendi a me vestir de maneira social. Hoje, quando eu vou para algum evento,
eu procuro usar sim uma roupa social, uso gravata, uso terno, uso colete. Em todas as ocasiões? Não. Só naquelas que eu identifico que seja necessário. Por exemplo, aqui no nosso podcast, não há necessidade. É uma conversa mais tranquila entre eu e você. Então, não há necessidade. É claro que eu não vou utilizar uma roupa que vá denegrir a minha imagem. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um assunto de desenvolvimento pessoal, de soft skills, de liderança. Algo que vai fazer com que você cresça e evolua. E aqui, veja, não é algo discriminatório, mas se eu viesse de regata, não faria tanto sentido assim para você. Se fosse um podcast sobre atividade física, musculação, essa vestimenta já faria sentido. Porque aí você ia ver músculos, né? Isso falando, claro, de um profissional que tivesse músculos, né, gente? Não é o meu caso. Mas o ponto é, para cada tipo de atuação, haverá um tipo de vestimenta. E a sua vestimenta vai transmitir a sua autoridade. Veja, depois que eu passei a usar social, o gerente passou a saber que eu era um supervisor, que eu era o líder de uma equipe. Tanto que, pós ter começado a usar social, quando ele passava por mim, ele falava, que legal, me dava os parabéns, achando que eu tinha sido promovido há pouco tempo. Porque antes eu era invisível para ele. Eu realmente tinha sido promovido há pouco tempo. Tinha menos de um ano. Mas para ele tinha acontecido há poucas semanas. Porque ele nem me enxergava. Ele não era meu líder direto. Esse é o ponto. Mas, veja, a minha roupa transmitia uma informação, independente do meu conhecimento, independente dos resultados que eu tinha com a minha equipe. Mas a roupa transmitia isso. Gostando ou não. Certo? Bem, quero falar agora de algumas coisas, algumas dicas práticas para você da liderança, para você saber as roupas que você pode utilizar. Eu não vou dizer aqui exatamente a roupa que você tem que utilizar, mas sim algumas coisas que você tem que analisar, certo? Então, a primeira coisa, conheça o ambiente, tá? Então, entenda o ambiente que você estará inserido, porque geralmente os lugares têm o famoso dress code. O que é um dress code? É o código de vestimenta daquele local. Então, se tiver, vá atrás desse código de vestimenta. Vá atrás do regulamento interno para saber que tipo de roupa você pode utilizar e que tipo de roupas você não pode usar. Inclusive, você como líder, é importante saber isso até para que você possa ter um melhor traquejo com a sua própria equipe caso alguém exceda ou use alguma roupa que não seja permitida no ambiente. Para que você possa dar o exemplo e também poder contribuir para o desenvolvimento dos seus próprios colaboradores. Tá? Então, conheça o ambiente. Veja se eles têm um dress code ou um regulamento interno relacionado à vestimenta. Outra coisa, você tem que alinhar a questão de cargo à sua vestimenta. Que aqui esse podcast é para liderança. Serve o tema para todo mundo, mas para você, líder, entenda que é fundamental, não é essencial. Não depende disso os seus resultados, a conexão com a sua equipe. Não. A sua vestimenta não vai influenciar nisso, mas ela vai influenciar na autoridade. Ela vai influenciar em como as pessoas te veem, no cuidado que você tem consigo, para que as pessoas possam te olhar como modelo, te olhar como exemplo. Então a vestimenta vai trazer isso de benéfico para você. Você não precisa comprar roupas chiques. Você não vai para uma festa. Você está indo trabalhar. Mas mesmo assim, liderar pessoas é um cargo importantíssimo. E você não pode simplesmente negligenciar a sua vestimenta. Então, vista-se de acordo com os líderes da sua empresa, da atuação que você tem. Não precisa se vestir exatamente igual a eles. Você não precisa olhar para o seu diretor e falar, vou me vestir igual a ele. Ele pode ser um objetivo, uma meta, um modelo, um exemplo para que você possa seguir. Mas dentro das suas capacidades, dentro do que você pode, para que depois você vá evoluindo. Eu não comecei usando camisa de abotoadura, isso eu fui usar anos depois.
Eu não comecei usando terno. Nossa, demorei anos para comprar meu primeiro terno. Então veja, tudo isso é com o tempo. Mas entenda que é preciso alinhar uma coisa com a outra. Outra dica é priorize o conforto e o profissionalismo. Eu estou falando muito de roupa social porque dentro do mundo corporativo é o que funciona. Mas você pode usar uma polo. Eu, por exemplo, eu estou com uma polo aqui bem tranquilo e eu passo por um escritório tranquilamente. Uma calça jeans tranquilamente. Um sapatênis ou um tênis mais discreto tranquilamente. Tudo precisa ter um equilíbrio. Claro que se você está em cargos muito mais altos, aí vai depender muito dos outros pontos que eu falei anteriormente. A questão do ambiente, a questão do dress code e de você adaptar a sua vestimenta ao seu cargo. Porque acredite, principalmente aqui em São Paulo, quando está fazendo muito calor, ninguém quer usar calça jeans, ninguém quer usar calça social. Os homens, por exemplo, querem usar bermuda, ninguém quer usar sapato, a gente quer usar chinelo. Mas há de se entender que para o melhor convívio social é necessário a utilização desses dress codes, certo? Bem, outra coisa é você ter atenção aos detalhes. Veja, quando eu comecei a usar roupa social, eu estava no início e, como eu disse, eu não era muito alinhado. Depois de um tempo, e veja, nessa época até já existia redes sociais, mas eu não usava muito. Então os modelos que eu olhava eram as pessoas na rua, eram as pessoas no escritório. Eu via como as pessoas se vestiam e pensava, como é que eu posso fazer para me vestir igual ele? Eu ficava olhando, às vezes até encarando o jeito que a pessoa se vestia, pensava, poxa, isso aí ficou legal nele, será que fica legal em mim? Aquelas camisas mais ajustadas ao corpo, os próprios camisas com abotoaduras. Eu lembro de ter comprado a abotoadura e nem sabia que existia camisas específicas para isso. As gravatas. Aí, gravata, eu passei pela época das gravatas em que as gravatas eram grandes. Aí depois as gravatas foram diminuindo e hoje as gravatas são bem fininhas, né? As gravatas slim. Depois eu vi prendedor de gravata. Que eu falei, caramba, que legal. Até começar a usar terno. E aí depois dos ternos, eu comecei a prestar atenção nos botões. Por que nem todos os botões são fechados? Como que funciona? Eu sou da época que os ternos tinham 3 botões, né? Com o tempo foi passando, foi diminuindo. Aí acho que agora a maioria tem 2. Aí tem a questão do cinto, o colete, e você ir combinando, e acredite, com o tempo você vai gostando disso. E aqui, claro, eu estou usando o exemplo corporativo, social. Mas se você é uma mulher, por exemplo, você vai ver as mulheres, elas dão de 10-0 em cima dos homens quando a gente fala de vestimenta. Uma mulher que se veste de social, ela entra no ambiente com uma imponência que é muito bonito de ver. Seja usando terno, seja usando saia ou vestido. Nesse ponto, eu diria que as mulheres se vestem muito melhor do que nós homens. Elas são muito mais estratégicas. Isso falando do ponto de vista do mercado que eu venho, com quem eu já trabalhei, e do que eu observo. Porque nós homens somos muito básicos nesse sentido, quando a gente fala de social. É todo mundo parecido um com o outro. As mulheres já conseguem fazer uma diferenciação e fica muito legal. Bem, mas dando continuidade aqui, o ponto é você saber ter atenção aos detalhes. Mas isso você vai ganhando maturidade com o tempo. Conforme você vai evoluindo, que você vai perceber que dá para você ficar bem mais posicionado em termos de vestimenta, mas aos poucos, caminhando aos poucos. Você vai perceber tanto pelas pessoas ao redor, quanto por assistindo séries, TVs, filmes. Você vai perceber o tipo de vestimenta que as pessoas utilizam e até onde você pode replicar aquilo para você, tá? Bem,
estamos caminhando para o fim, mas o ponto que eu queria dizer para você, líder, é entenda que como líder, como gestor, faz parte você investir também na sua vestimenta, porque isso vai favorecer a sua carreira, o seu crescimento, a conexão com as pessoas e a questão de autoridade. Eu sei que num primeiro momento isso pode parecer muito arcaico, muito coisa do tempo do Ronca, como dizem, né? Da minha época as pessoas dizem isso. Lembra do tempo do Ronca? Enfim, talvez você não tenha entendido a referência, eu vou entender. Mas o ponto é, isso pode ser muito velho, parecer muito velho para você, mas ainda é uma realidade. Se você não for o dono da empresa, entenda que você vai precisar seguir algumas regras. Em alguns casos, até o dono da empresa, ou do time, ou da escola, ou seja, onde for que você trabalhe, precisa seguir o dress code, o código de vestimenta do local e do ambiente. Tá bom? Dito isso, vamos caminhando para o fim. Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, o que você achou desse episódio? Onde você atua? A vestimenta ainda faz diferença? Deu para você ter alguns insights aqui sobre roupa, sobre vestimenta? Seja você líder homem, seja você líder mulher. Entenda que a vestimenta vai fazer diferença para você. Certo? E se você quiser investir ainda mais na sua liderança, no seu crescimento, na sua evolução, eu vou deixar aqui embaixo links para os meus cursos. No momento que está ativo é o curso de feedback. Talvez tenham outros ativos já, mas o principal no momento é o de feedback, onde você, independente da sua vestimenta, mas se estiver bem vestido, melhor ainda, consegue dar feedbacks que sejam construtivos, que você vai conseguir desenvolver os seus colaboradores, tá bom? Mais uma vez, líder, foi um prazer inenarrável estar com você. Te espero no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.